Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o capítulo H15, então deixo vocês com o grupo. Professora, só para terminar de avisar, o Ícaro acabou de mandar mensagem, ele disse que está trabalhando, por isso ele não vai apresentar. Pode passar, por favor. Tá, bom dia. A gente vai falar sobre o nascimento do mundo contemporâneo. Vou começar falando da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade da Revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e ela produzia somente o que ela consumia. E apesar da população ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra, elas possuíam manufaturas. Mas as manufaturas elas eram grandes oficinas onde eles produziam o trabalho manualmente, mas eles eram subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra ela foi pioneira na Revolução Industrial pelo motivo de possuir uma rica burguesia, pelo êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Muitos empresários eles tinham a ambição de lucrar mais e mais. Então, eles acabavam explorando muito os trabalhadores, fazendo eles trabalharem até 15 horas por dia, em troca de um salário muito baixo. E, além de tudo isso, as mulheres e as crianças elas também tinham que trabalhar para poder sustentar a sua família. Tá. Depois de tudo isso, os trabalhadores começaram a se revoltar e eles começaram a quebrar todas as máquinas da empresa. E eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Nessa época também surgiram alguns movimentos para defender o trabalhador, mas ele perdeu muito com isso, ele perdeu o conhecimento e ele começou a trabalhar só em uma etapa da fabricação dos produtos. Pode passar. Tá. Alguns estudiosos da Revolução, eles afirmam que o pioneirismo inglês na industrialização ocorreu por uma série de motivos. A primeira seria o acúmulo de capital que a Inglaterra havia alcançado pelo monopólio comercial durante a expansão marítima europeia, que foi no século XVII. A Inglaterra ela colocou uma política mercantilista de acúmulo de metais preciosos, como o ouro e a prata, que eram das colônias espanholas e portuguesas. Também teve outro motivo que foi os cercamentos. Eles eram o segundo motivo do processo industrial ter iniciado na Inglaterra durante o século XVIII. Os grandes proprietários rurais, através dos decretos reais, eles puderam possuir algumas terras, tirando o poder dessas terras da Igreja Católica e dos camponeses. Os camponeses tiveram que se mudar para a cidade e começaram a trabalhar nas indústrias. O terceiro motivo foi a presença de fontes de energia rural, natural, na Inglaterra, como o carvão e o ferro. O território inglês era constituído por importantes reservas de minério de ferro e carvão mineral, que depois se tornou o principal combustível das inovações técnicas. A principal inovação técnica foi no século XVIII, que foi a máquina de vapor. A criação dessa máquina, para a fábrica, foi o quarto motivo do pioneirismo, e a máquina a vapor revolucionou o processo de produção de mercadorias. A substituição da energia humana pela energia a vapor, que era o carvão mineral e o minério de ferro, que levou ao aumento de produção da mercadoria. E todos esses quatro motivos eles estão interligados e foram primordiais para o sucesso da industrialização. Pode passar. Tá. A segunda revolução industrial ela começou no século XIX e ela durou de 1850 a 1950. E ela foi marcada
pela consolidação do progresso científico e tecnológico, que se espalhou pelos países da Europa, como a França e a Alemanha, e teve outras descobertas que marcaram muito essa época, que não ficou somente na Inglaterra, que foi a invenção da lâmpada incandescente, criação dos meios de comunicação, como o telefone, a televisão, o cinema, o rádio, avanços na área da medicina e na química, como a descoberta dos antibióticos e das vacinas. Além disso, teve alguns avanços, como a utilização do aço, que foram essenciais para a construção de máquinas, pontes e fábricas. E também, não menos importante, foi a nova configuração do uso das fontes de energia, que nesse caso, sendo substituída pelo petróleo. Acho que é isso. Pode passar. Pode passar. Não. Bom, professor, esquece. É que eu não coloquei. Tá bom. Teve algumas consequências da industrialização, como a riqueza e a miséria. Depois da Revolução Industrial, teve a substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o uso do rural, intensificou o crescimento urbano, crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização das pessoas, aumento da miséria, fome e violência, aumento significativo das indústrias e, consequentemente, da produção, organização da cidade em dois grupos, a burguesia versus o proletariado. Então, basicamente, a industrialização ela só foi boa meio que para os donos das indústrias, porque todas as pessoas que eram trabalhadores, que eram empregados, vamos dizer assim, eles ficaram na miséria e com fome e acabaram partindo para a violência para poder conseguir ter alguma coisa a mais. E é só isso. Bom dia. Bom Eu dia. vou falar sobre despotismo esclarecido. Foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo europeu. Ocorreu em certas monarquias da Europa continental, a partir da metade do século XVIII. De forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda a ruptura com a tradição típica do antigo regime, para uma forma de governar mais eficiente. De fato, as regiões mais afetadas por essa política foram a Prússia, a França, a Áustria, Rússia e Península Ibérica. Isso sem abandonar os fatores absolutistas. Pode passar. Não, desculpa. Volta. Ai, meu Deus. Desculpa, pode voltar. Em primeiro lugar, é importante destacar que as monarquias absolutistas europeias estavam em crise em função das transformações causadas pelas ideias iluministas e liberais, que estavam muito em alta naquela época. Desse modo, para não ter uma revolta no governo, eles começaram a fazer reformas em seus governos para adotar essas ideias para evitar uma revolução. Pode passar agora. O despotismo contemporâneo. A partir do século XIV, eu acho que é isso, surgiram líderes autoritários que atingiam o poder. Meu Deus. De forma arbitrária, aproximando os conceitos de despotismo e ditadura, tornando-se muitas vezes sinônimos. Essa época foi marcada pelo autoritarismo, que eles se difundiam muito com o conceito de despotismo. Uma dos governos mais exemplos que a gente tinha naquela época era do Hitler, Stalin e Mussolini. Eles adotaram muito essa forma de despotismo e ditadura, mas só para eles falarem que eles tinham uma base no despotismo, mas na verdade era completamente opressor e, enfim. Pode passar. O despotismo no Brasil. O Brasil teve seu quadro executivo figurado por características despóticas. O primeiro foi o Floriano Peixoto.
foi marcado pelo autoritarismo após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assumiu o governo em uma crise econômica e política e pautou as suas ações pelos vestos nacionalistas apoiando-se no exército. O segundo foi Getúlio Vargas. Adepto de uma necessidade de um governo autoritário, defendia que o poder precisava ser exercido por uma elite moral e intelectual. O Getúlio se colocava em um patamar acima das instituições, defendendo abertamente a ditadura, e teve um saldo de um governo de censura e perseguição aos seus opositores. Pode passar. Bom, o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na França a partir do século XVII. Acho que é isso. A sua principal característica dessa corrente era defender o uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século XVIII que ficou reconhecido como os séculos das luzes. Eles defendiam o poder da razão com detrimento ao da fé e da religião. Buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Essa época ele foi uma obra que foi muito reconhecida, foi quando os filósofos se juntaram para fazer uma enciclopédia, que foi muito criticada pela igreja, porque eles falavam que o uso da razão tem que ser separado da religião, porque era muito forte naquela época o poder da igreja e do clero. Pode passar. Imposição em relação à economia, praticado durante o antigo regime. Os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar liberalismo. Eles falavam que, em vez de interferir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado se regulasse, que ele deixasse eles se resolverem, não ficar interferindo toda hora. O filósofo Montesquieu, por exemplo, defendia o modo de governo onde o Estado deveria ser dividido em um poder legislativo, que é o poder onde estabelece as leis do país, o executivo, como o próprio nome já supõe, que é o poder destinado a executar essas leis, e o judiciário, que atua no campo de cumprimento das leis. A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso das ciências para questionar as doutrinas religiosas. Dessa maneira, alguns iluministas defendiam que o fim da igreja como constituição e fé deveria ser uma expressão individual. Eles defendiam que o Estado deveria se separar da igreja. Pode passar. Os principais pensadores iluministas. O Voltaire foi um filósofo francês que nasceu em Paris. As suas críticas à nobreza resultaram em situações de prisão e exílio. Voltaire defendia a ideia de que uma monarquia centralizada, cujo monarca deveria ser assessorado por filósofos. John Locke, que foi muito importante, era inglês e foi um empirismo britânico e um dos maiores teóricos do contrato social. John Locke afirmava que a mente era como uma tábula rasa, rejeitava qualquer concepção embasada no argumento das ideias inatas. As ideias inatas são as ideias que falam que a gente já nasceu com elas e só ao longo da vida a gente vai relembrando. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que através das experiências que a gente tem, a gente vai adquirindo o conhecimento. O Rousseau foi um filósofo suíço que lançou as bases do romantismo europeu. Ele era a favor do contrato social e forma de promover a justiça social, que dá nome à sua principal obra. Ele pregava que a propriedade privada gerava desigualdade entre os homens. Outros filósofos falavam que a propriedade privada era um direito que o homem tem, mas isso alguns deles se discordavam. Montesquieu
foi um filósofo francês que se destacou na área da filosofia, da história do direito constitucional. Ele foi um dos criadores da filosofia e da história. Ele criou o sistema autoritarismo político, bem como tradições e instituições europeias, especialmente na monarquia inglesa. Diderot, ele criticava o absolutismo e defendia a ideia de que a política era responsável por eliminar as diferenças existentes nas sociedades. E Adam Smith é considerado um dos principais teóricos do movimento filosófico escocês. Ele recebeu o nome de pai da economia moderna. Ele afirmava que somente o fim dos monopólios e da política mercantilista que o Estado iria prosperar de fato. Essa aí era a parte do Ícaro, mas eu não tinha a mínima ideia que ele não ia apresentar agora. Não dá para ouvir. Alguma dúvida sobre a questão da Revolução Industrial e do pensamento iluminista? Não. Não deixem de estar fazendo as atividades, porque essas atividades elas vão computar aí a nota de participação de vocês. Então, façam as atividades e postem na plataforma. Quem não está conseguindo postar na plataforma, envia para mim as fotos das atividades por e-mail, com o capítulo que se refere àquelas atividades, tá bom? Então, não deixem de estar enviando as atividades para mim. Com relação às pessoas que estão faltando nas apresentações, tá bom? Então, vou deixar estabelecido aqui já para vocês entenderem como que vai funcionar. Aquelas pessoas que faltaram durante a apresentação, por qualquer motivo, questão pessoal, trabalho ou problema na internet, essas pessoas elas vão ter que gravar um vídeo com a explicação do capítulo inteiro de vocês, tá bom? Então, eles vão ter que gravar um vídeo com a explicação de todo o capítulo e me enviar esse vídeo. E posteriormente eu vou estar postando o vídeo para vocês também. Só que essas pessoas vão ter uma pontuação também reduzida em relação a vocês que apresentaram nas lives, tá bom? Então, eu dou a oportunidade deles fazerem, recuperarem a nota, mas eu acho que a dificuldade em si, ela tem que ser um pouco maior e como eles não apresentaram com vocês, eu vou descontar uma pontuação justamente porque vocês se comprometeram em apresentar na data e durante o processo das lives, tá bom? Alguma dúvida? Ô, professora, eu Oi. gostaria de saber que dia que está marcado para o meu trabalho, só para me confirmar mesmo. Vai ser... Qual o seu grupo, Nicolas? O meu grupo é o da Isabela. Da Isabela? É a semana que vem. Semana que vem, né? É. Seria na terça-feira da semana que vem. Isso, terça Tá da bom. semana que vem. Tá Só bom? pra... Obrigado. De nada. Outra coisa, gente, com o pessoal aí eu combinei com vocês com relação à nota de participação, eu combinei com vocês que valeria aí a questão da presença nas lives, vale uma pontuação, e a entrega das atividades dos capítulos de apresentação complementa a nota de participação de vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com problema para vir nas lives, porque
estão trabalhando ou estão fazendo alguma outra coisa neste horário. Então, para não prejudicar também essas pessoas, vocês vão fazer atividades extras para compensar a ausência da live. Que atividades seriam essas? As atividades daqueles capítulos que não são parte da apresentação, ok? Então, no caso aí, seriam as atividades do capítulo 17, 20 e 22, que são os capítulos que não fazem parte das apresentações. Quem está na Isso é live, só. quem está presente nas lives, estão tranquilos, porque tem a presença e tem a atividade. Mas aqueles que não estão podendo vir, frequentar nenhuma live, tem que fazer essas atividades extras, ok? E envia você por onde? Pela plataforma? Pode ser pela plataforma, mas coloca o nome do H para mim. Aí você Uhum. pode escolher em qual das datas você quer colocar, tá? Ou, se preferir, pode mandar por e-mail, Ok. tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Essas atividades extras é só para quem não está entrando nas lives? Isso, só para quem não está conseguindo assistir às lives. Ah, Tá bom? Posteriormente, eu também vou colocar vídeos da explicação desses capítulos que não foram colocados nas apresentações, para vocês poderem se preparar para o Enem. Sei que esse ano está complicado, ainda mais para vocês que estão finalizando, então eu quero deixar aí o máximo de material possível para que quem tenha interesse possa estudar para o Enem. Mais alguma dúvida? Não. Ok, gente. Parabéns, meninas, pela apresentação. Bom, pessoal, por hoje é só. Se cuidem e até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau, Aniele. Até a próxima. Bye. Tchau.